Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Pioneira no desenvolvimento de sistemas integrados para o mercado financeiro, a MAPS oferece consultoria especializada e inteligência em negócios para atender às necessidades das instituições, do front ao back. Contando com 30 anos de experiência em gestão de riscos e regulatório, a solução MAPS Argus atende às funcionalidades gerenciais para o monitoramento de riscos e de capital, com maior sensibilidade, estresse e análise de hipóteses pela perspectiva do portfólio do cliente. Acesse nosso site e saiba mais. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. SS&C Algorithmics helps firms transform financial risk management. With cloud, AI, aggregation, and advanced analytics, we help deliver high performance and a superior user experience. Algorithmics clients can manage exposures across a wide range of risk categories. We offer a full-service platform that runs the heaviest and most sensitive workflows, and end-to-end managed data services on a highly scalable platform. Drive risk-aware decision-making with award-winning technology-enabled financial risk management. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Bom dia, bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do 11º Congresso Internacional de Gestão de Riscos.
Assim como na última edição, em razão das medidas de prevenção e controle da Covid-19, estamos realizando o evento de forma virtual e ao vivo, com transmissão na Numis, a plataforma de conteúdo e inovação do setor financeiro. Lembro que você também pode participar enviando a sua pergunta. É só fazer o login ou cadastro, se for a primeira vez na Numis, e mandar a sua pergunta, a sua questão, na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. O conteúdo dos painéis está disponível aqui na Numis, caso você tenha perdido algum. Começamos agora com o tema Agenda de Liquidez, linhas e instrumentos de assistência, depósitos voluntários, implicações e visão dos bancos. Participam conosco os convidados Bruno Serra Fernandes, diretor de Política Monetária, DIPOM, do Banco Central do Brasil, Pedro Lorenzini. Pedro é diretor executivo Global Markets e Treasury e Latam do Itaú Unibanco. O Cássio Fernando Vongal, diretor executivo do Banco Bocom BBM. E para moderar, convido Luiz Mazagão. Luiz é diretor de Tesouraria do Santander. E informo também que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da Febraban. Luiz, bom dia, por favor, com você. Bom dia a todos aí. Obrigado à Febraban pela organização do evento e a todos pela presença. Nosso painel hoje vai falar sobre liquidez. Se a liquidez não é o mais importante de todos os riscos a serem gestionados por um banco ou mesmo uma empresa, ela certamente figura entre os três principais. A boa implementação de um sistema de gestão de liquidez, utilizando os melhores e mais eficientes instrumentos de mercado e monitoramento desse risco, é essencial para todos. Mais importante do que isso é a liquidez do nosso sistema financeiro nacional. Ela é a graxa nas engrenagens que fazem a nossa economia funcionar. E o Banco Central é o piloto desse sistema, monitorando, intervindo e inovando com instrumentos mais modernos para garantir a disponibilidade e fluidez da liquidez dentro do sistema. Acabamos de viver no início do ano passado, com a explosão da pandemia, um cenário de crise extrema de liquidez. Cash is king era a frase e o temor de uma crise sistêmica era real. Nesse momento, todos sentimos na pele o quão importante esse tema é. Analisando a criticidade do momento, o BC, mais uma vez, demonstrou toda a sua competência e agilidade, agindo rapidamente no mercado e disponibilizando novos instrumentos com sucesso, e garantiu a nossa passagem segura por mais essa turbulência. Passado esse momento mais crítico, o mercado emerge mais maduro, com novos instrumentos de gestão de liquidez à nossa disposição. Comparando com outros mercados internacionais, vejo que temos hoje à nossa disposição um ferramental muito semelhante às economias mais modernas do mundo. Porém, mesmo assim, ainda convivemos com um nível de compulsório bem superior à média dessas economias. Estamos prontos para evoluir ainda mais, e discussões como as de hoje são essenciais para seguirmos desenvolvendo nosso mercado no sentido correto. Queria passar a palavra agora para o Bruno Serra, diretor de Política Monetária do Bacen, que vai nos contar um pouco dessa história e a visão dele sobre o tema. Obrigado, Mazagão. Muito obrigado à Febraban pela organização do evento. Um bom dia a todos. Depois dessa sua introdução excelente, você deu um contexto perfeito aí para o início da minha apresentação. Acho que eu vou pedir para a Natália, para a organização, parar a apresentação e eu vou começar por ela. Vocês já estão vendo? Vocês já estão enxergando a apresentação? Agora sim. Legal. Obrigado, então. Bom dia a todos, bom dia, Pedro, bom dia, Cássio, e um excelente dia a todos. Vamos começar. Bom, pode passar o primeiro slide, por favor? Eu vou contextualizar aqui esse ponto na agenda BC-REST, né? Nada é feito, apesar da gente ter colocado muita coisa de pé de forma muito rápida, muito ágil na crise. Essa é uma menção que sempre se faz ao Banco Central no ano de 2020. Nada foi feito do zero, tá? Essa é uma mensagem importante. Aqui a gente tem uma agenda de longo prazo que começou com a agenda BC+, na gestão anterior, e continuou com a agenda BC-REST na gestão do presidente Roberto Campos. E esses 4 pilares já estavam na agenda
antes da crise de 2020. Aprimoramento das linhas financeiras de liquidez, redução estrutural dos compulsórios, as duas coisas estão intimamente ligadas, incentivo ao mercado secundário de crédito, é uma função do Banco Central, garantir a fluidez e a funcionalidade dos mercados de crédito, e aumento da eficiência da atuação do BC no mercado monetário. Tá? Então, assim, nesse contexto, a gente conseguiu atuar rapidamente durante a crise. Pode passar, por favor. Agora, primeiramente sobre o compulsório. Uma comparação internacional rápida de 2019, a gente ainda não conseguiu os dados atualizados de 2020 para uma gama grande de países, e percentual do PIB, que é uma forma de comparar, embora não seja única. O Brasil, de fato, tem um nível de compulsório em percentual do PIB bastante elevado, frente à maioria dos países. Aqui se destaca a China, talvez com uma realidade bem diferente da nossa. O fato é que o Banco Central, além do seu objetivo de entregar a inflação baixa, estável, alinhada com as metas definidas pelo CMN, ele tem um objetivo de garantir estabilidade financeira. O fato é que, para atingir esse objetivo, a gente precisa de instrumentos. E, na falta de outros instrumentos de gestão da liquidez do sistema, compulsório foi o instrumento padrão utilizado nos últimos 20, talvez 30 anos, desde a última vez que o Banco Central conseguiu, antes de 2020, expandir a liquidez via empréstimos, via redescontar a carteira dos bancos. Então, esse, de fato, era um instrumento básico. E como você precisava, para ter esse instrumento, você precisava ter um colchão suficientemente confortável desse instrumento. Pode passar, por favor? Então, o que a gente vê nesse gráfico são os swings, né, o compulsório oscilando de crise em crise. Então, uma crise como a crise de 2008, o Banco Central fez uma expansão de liquidez basicamente ou unicamente via redução de compulsório. Depois da crise, recompôs e assim por diante, alguns eventos de macroprudenciais, etc. O que a gente fez logo no iniciozinho da crise de 2020, da pandemia, foi uma aceleração da agenda de redução estrutural de compulsório. Tá? É um swing diferente. Para isso, a gente fez esse movimento, mas para isso vinha conjuntamente aquela agenda de construção de novas linhas de liquidez, com as quais a gente pudesse dispor em momentos de crise de liquidez, que a gente pudesse expandir a liquidez do sistema via descontando ativos, bons ativos, das instituições financeiras. Esse é o jeito mais eficiente que o Banco Central tem para atuar em crise de liquidez, e dispondo desse instrumento, a gente vai conseguir ter estruturalmente menos compulsório, bastante menos compulsório do que tínhamos antes da crise. Essa agenda já começou, o compulsório já é menor hoje, já está por volta de 4,5% do PIB de compulsório remunerado. De voltar para o slide anterior, a gente já está ali, já galgou algumas posições de melhoria. A alíquota hoje, a alíquota efetiva de compulsório é por volta da metade do que era no início de 2019. Então, a gente andou nessa agenda. Eu concordo que essa agenda a gente já pode almejar bastante mais dessa agenda, mas tem que ser um processo seguro, como foi até aqui, conforme o outro pedaço da agenda, que é o desenvolvimento das linhas, ele vai amadurecendo. Pode passar, por favor? Então, de novo, voltando, a gente não conseguiu fazer o que fez em 2020 sem ter uma agenda estruturante por trás. Em 2010, começou um projeto no Banco Central de reorganizar as linhas de liquidez do Banco Central. Em 2014, o projeto ganhou uma cara, ganhou um nome, a AFL, embora ainda não tivesse publicidade, ainda não fosse para o público exterior, isso não estava claro ainda. Isso ficou claro quando a gente trouxe para a agenda BC-REST em 2019. E esse projeto, naturalmente, a crise nos obrigou a acelerar bastante esse projeto. A gente aprendeu muito durante a crise. Pode passar? O que aconteceu na Covid? Uma aceleração da busca por liquidez imediata dos poupadores e até das empresas. Então, a linha azul do gráfico da esquerda, ela compõe todos os instrumentos que têm liquidez imediata. Basicamente, CDB com liquidez diária, poupança e depósito à vista. Já tem um processo, esses instrumentos já vinham ganhando peso em relação aos instrumentos sem liquidez imediata, principalmente letras financeiras, também LCA, LCI e alguns outros, a LIG.
ele não vinha captando, os instrumentos com liquidez já vinham captando, já mesmo antes da crise, e na crise esse movimento se exacerbou. Então, o share do sistema em instrumentos com liquidez já aumentou bastante. Outro fenômeno que foi muito claro foi a fuga dos fundos de crédito privado. A gente vê no gráfico da direita, separado entre fundos independentes e fundos vinculados a IFs, e aqui é basicamente o estoque, o PL desses fundos, desabou muito rápido durante a crise, gerando uma necessidade de a corrida pela liquidez, que o Mazagan usou uma expressão, não me recordo, mas é uma expressão típica, muito usada no momento da crise, e esse movimento precisava ser parado porque começou a afetar o funcionamento do mercado de crédito, que é um dos focos do Banco Central. Pode passar, por favor? Então, assim, nesse contexto, o Banco Central tomou diversas medidas, liberação de compulsório, de novo, foi um instrumento, era o carro-chefe, um instrumento utilizado em crises anteriores, a gente também usou nessa, agora com uma mensagem de que é um ajuste estrutural. Teve a própria LFG, que é, de longe, o instrumento de mais impacto nessa crise, teve um potencial de 670 bilhões de reais de expansão de liquidez, das quais a gente, de fato, expandiu um pouco mais de 100 bilhões, e a LTL Debêntures, que antecedeu a LTL LFG, uma potencial de 91, essa foi menor, por volta de 3 bi. Esses foram instrumentos carro-chefe já dessa vez, eles foram possíveis porque a gente já tinha essa agenda de longo prazo de praticamente 10 anos discutindo essas coisas internamente. Muito importante essas medidas para permitir que o sistema bancário fosse parte da solução da crise, tá? Isso crítico, permitir que o mercado de crédito fosse anticíclico, ele operasse contra, enquanto todo mundo queria reduzir, o mercado de crédito reduzir exposição, recompor liquidez, o mercado de crédito fosse capaz de contrapor esse movimento. Tá? Pode passar, por favor. A conclusão, o efeito disso foi muito positivo. A gente vê no gráfico embaixo à direita, primeiro o crédito bancário, que desde a recessão de 2015 e 2016, o crédito bancário perdeu bastante força para a PJ, vinha bastante fraco, menos interesse por investimento, muito provavelmente. E o que aconteceu em 2020 foi que logo depois da crise a gente viu uma aceleração do crédito PJ, o que ajudou muito a suportar, manter as empresas funcionais, garantir um fluxo de caixa. A gente viu um destaque ali para o produto capital de giro, naquele período, um pouco de ACC e financiamento da exportação. E mais para o final da crise, já no gráfico da direita, a gente vê os outros no crédito PJ direcionados, programas de governo demoraram um pouco, né, para serem colocados de pé, natural do processo, mas no final aí fazendo uma grande diferença também no crescimento do crédito. Em cima, um gráfico sobre o crédito amplo, mostrando ele dá um destaque ali para o mercado de capitais. Ele vinha crescendo forte, ali parecido com cooperativas, que são um pedaço menor do sistema. Tiveram uma parada ao longo da Covid. Esses demoraram um pouquinho para voltar a acelerar, mas o que a gente está vendo em 2021 é uma aceleração bastante razoável desse mercado também, o que é bastante saudável. Pode passar, por favor? E o crédito PF passou a acelerar, né? Naturalmente, no primeiro momento, todo mundo em casa, você não teve tanta demanda para crédito para consumo, de crédito para consumo, nem no livre, nem no direcionado, mas esse processo veio acelerando, mais contínuo no direcionado, aqui principalmente imobiliário, também rural, um pouco, e o crédito mais tradicional para consumo, acelerando bastante já em 2021, quando a gente passa do período de restrição à circulação mais aguda, volta a acelerar bem. Então, assim, o mercado de crédito mostrando uma força bastante grande, em particular com uma atuação anticíclica no crédito PJ no início da crise. Aquilo aí foi crítico, muito importante naquele momento. Pode passar. E, finalmente, o retorno à normalidade do mercado de capitais. Eu tinha mostrado ali a saída que aconteceu nos fundos de crédito. Já eles voltaram a captar bastante. Fez emissões primárias de debêntures, notas comerciais. Então, em 2021, tendo o melhor ano da história, depois de um 2020 que foi uma queda forte, natural. Mercado secundário, transacionando volumes recordes aí de debêntures também,
em contínuo. Os spreads voltaram, que era, grosso modo, ali para o pré-pandemia, e mesmo a profundidade do mercado secundário também voltou para padrões normais, depois de um auge ali bem complicado na pandemia. Pode passar, por favor? Então, diferenças. Na pandemia, a gente dispôs de uma linha, que foi uma linha extraordinária, temporária, colocada de pé a toque de caixa. A gente aprendeu bastante com essa linha, que foi a LTO-LFG. Ela é bem ampla em termos de ativos elegíveis. Agora, a gente está colocando de pé, a partir do dia 16 de novembro, é importante que o sistema esteja pronto nessa data, um projeto mais estruturante, que vai estar linkado com aquela redução estrutural de compulsório, que vai ser perene, um processo muito mais eficiente em termos de tecnologia, muito mais seguro para todas as partes. Infelizmente, esse projeto ele começa com debêntures e notas comerciais, 2 ativos, um universo restrito de ativos, e a gente vai incorporando novos ativos ao longo da agenda evolutiva desse projeto. Deve ser relativamente rápido, mas é um projeto que a gente vai construindo em etapas. Como eu disse, a gente entra em produção em novembro desse ano, no dia 16. Pode passar, por favor? São figuras rápidas aqui do que se trata. O LFL são as linhas financeiras de liquidez. Ele trata de 2 linhas, basicamente, uma linha de curtíssimo prazo, intradia e 5 dias úteis. Intradia sem custo, 5 dias úteis com custo, e uma linha. Essas 2 linhas são Standing Facility, sempre disponíveis para todas as instituições financeiras, tá? Qualquer um que precisar de uma liquidez de urgência, de prazo curto, vai poder acessar essa linha. E uma linha mais longa, linha de liquidez a termo, com prazo de até 1 ano, com um rol de ativos elegíveis de créditos um pouco mais amplo em termos de rating. Essa linha ela amplia um pouco a capacidade das instituições de se financiarem, mas em condições normais ela precisa de acordo do Banco Central. Ela não é uma standing facility que está disponível sempre para as IFs, mas ela requer um de acordo do Banco Central, uma avaliação ativa do Banco Central. A linha de liquidez imediata não, ela está disponível sempre, tá? Como eu disse, debêntures e notas comerciais são os ativos elegíveis para começar. É uma cesta pré-posicionada desses ativos. Essa cesta vai liberar um limite de liquidez para as instituições financeiras, que ela vai saber ex ante e vai estar disponível, vai conseguir colocar na gestão de liquidez das IFs. Pode passar, por favor? Agenda evolutiva, como disse, a gente começa agora, 16 de novembro. Assim que colocar de pé o projeto, a gente já começa a tratar da próxima etapa, deve colocar na agenda BC-REST as próximas etapas, a gente deve incluir o módulo leilão. A gente tem mensagem clara, inclusive, da diretoria do Banco Central, comunicação da diretoria, da priorização de CCB numa segunda etapa, que eu acho que a gente amplia bastante o leque de participantes que vão usar essa linha, e a gente está estudando a forma de incluir ativos sustentáveis, como dar alguma prioridade. Essa é uma agenda importante para o Banco Central, ela não é simples de sustentar, de fazer essa avaliação, o mercado ainda está começando, mercado de títulos com selo de sustentabilidade, mesmo o resto do mundo está aprendendo, então a gente está aqui estudando bastante que os outros bancos centrais estão fazendo, como o nosso sistema financeiro evolui, e também com a própria regulação que o Banco Central, as novas resoluções que tratam de riscos ambientais, como é que isso vai impactar a gestão de risco de crédito das instituições financeiras locais, para tentar compor tudo e criar uma linha focada em ativos sustentáveis. Pode passar? Bom, nesse contexto, estamos colocando de pé uma linha estruturante. Agora, o fato é que, por conta da crise, a gente precisou expandir bastante a liquidez em 2020. E a gente precisa é importante a gente ter saída dos instrumentos de crise,
É um desafio sempre muito grande. Depois que você coloca instrumentos de crise, em particular a expansão de liquidez, tirar essa expansão é sempre um desafio, mas a gente precisa caminhar para voltar para a normalidade, conforme, né, o funcionamento da economia, do sistema bancário, e a fluidez da liquidez está voltando a uma condição normal. Então, a gente planejou uma saída suave dessa expansão de liquidez durante a pandemia. Dois pontos principais. Primeiro, a previsão de retorno do compulsório, da alíquota efetiva, da alíquota nominal de compulsório, depósito a prazo, de 17% para 20%. O que a gente está fazendo, a gente está permitindo que as IFs, até como um incentivo para a nova linha de liquidez, as IFs depositem ativos elegíveis para ter acesso ao limite no LFL. Fazendo isso, elas vão estar dispensadas no mesmo montante de depositar compulsório. Então, a expectativa é que boa parte desses 42 bi previstos de retorno do compulsório, ele de fato não aconteça, que as instituições vão usar esse espaço e vão depositar debêntures e notas comerciais no LFL para poder não ter essa pressão aí de liquidez. A outra coisa é que a gente resolveu criar um voto guarda-chuva para a LLT, que é aquela linha discricionária mais longa de 1 ano, para todas as instituições, sem necessidade de autorização individual, entre a linha ficar operacional em 16 de novembro de 2020 e março de 2021, poderem acessar o LLT, que é um dinheiro de até 1 ano, tendo como lastro, como eu disse, debêntures e notas comerciais, limitado a 25% do patrimônio de referência das instituições. Lembrando que o que a gente fez em 2020 foi limitado a 100% do patrimônio de referência. A gente já está limitando a 1/4 do limite anterior. A definição de custo dessa linha é a definição que está na resolução que criou a LLT, as linhas financeiras de liquidez em geral, vai de 47 bips, se a instituição tomar a linha até 1 ano, carregar ela efetivamente até 1 ano, e 75 bips se a linha for curtinha, que é o mesmo custo da linha de liquidez imediata, aquela de 5 dias úteis. Além disso, sabendo que essa linha ela é uma linha ainda restrita em perfil de ativos, e que um universo bastante grande de instituições que usaram a prerrogativa da LFG ano passado não teriam ativos elegíveis para a LLT, a gente decidiu fazer uma nova tranche de LTL-LFG com saldos limitados para poder dar essa saída suave do estoque de liquidez, da expansão de liquidez do ano passado. Então, vai estar limitado, no caso da LFG, a 40% do saldo devedor de 2020. Então, se a instituição usou em 2020 a LFG, no final do ano ela tinha a LFG como um instrumento utilizado, 40% disso ela vai poder tomar dessa nova tranche de LFG. A taxa é um pouco maior que o ano passado, Selic mais 75 bips contra Selic mais 60 praticado em 2020, porque a gente está em outro momento de mercado. A ideia é fazer essa saída suave, então não é manter essa liquidez no sistema. E esses limites, eles se sobrepõem. Quando você precisa conversar com uma instituição que vai tomar um pedaço de LLT nessa prerrogativa nova, taxas até mais melhores, mais baixas, por conta do operacional mais seguro, mais eficiente. Essa instituição ela vai ter menos espaço no LFG e vice-versa. É um limite sobreposto. Pode passar, por favor? Bom, isso aqui é só uma figura geral do que a gente fez em compulsório. A função deles, a gente enxerga o depósito à vista, o compulsório e o depósito à vista, uma forma de garantir a fluidez do sistema de pagamento. Portanto, ter um saldo das instituições que tem uma base de captação de depósito à vista grande, que o dinheiro está disponível para o saque do cliente. Esse dinheiro amanhecer, uma parte desse recurso amanhecer disponível é importante para a fluidez, não é só no Brasil que se vê dessa forma. Depósito a prazo, enfim, a fonte de liquidez em última instância. A gente usou nas últimas crises, inclusive na última, como suporte à liquidez e instrumento para atuar em estabilidade financeira. Aos poucos, a gente vai migrando para as linhas de liquidez, conforme elas vão maturando, e a gente vai poder ter menos desse instrumento, que, de fato,
ele gera algumas ineficiências, tanto para o funcionamento do sistema em condições normais, quanto ele, de fato, quando você precisa da liquidez, às vezes quem está precisando da liquidez não é quem tem compulsório. Aliás, é bem comum isso. Então, no fim, para fazer a liquidez chegar em quem precisa, ele, de longe, não é um instrumento ideal, né? De fato, o ideal é essas linhas que a gente tem construído. A gente também fez uma revisão, o Banco Central fez uma revisão no HQLA, né, na métrica de HQLA que compõe o compulsório, como o compulsório entra no HQLA, um impacto no sistema relevante ali no final de fevereiro, início de março de 2020. E, por fim, a gente usou a poupança na última crise, coisa que não se usava, não era comum. A poupança captando bastante recurso, ou seja, com um risco de liquidez menor naquele momento, de descasamento de ativos e passivos do SFH menor, a gente dispôs desses quase 60 bilhões, direcionando para a pequena e média empresa, via capital de giro. Tá? Então, acho que foi uma coisa nova aí, que acho que no futuro pode ser útil. Pode passar? Só uma figura geral. Se não tivesse feito essas liberações de compulsório de 2020, a gente estaria falando de 700 bilhões de compulsório. O compulsório hoje está em 440. Ele é abaixo do que era no início de 2019, ou pré-crise. Mas, de fato, como a captação do sistema bancário acelerou bastante, em particular, como eu disse, nos instrumentos com liquidez diária que depositam compulsório, o CDB com liquidez diária, o compulsório acabou, uma parte desse compulsório foi recomposto. E a gente não está tão abaixo assim em nível, embora qualquer outra métrica, percentual do PIB, percentual de captação, que é o que importa mais do que essa nominal, ela de fato caiu bem. Pode passar? Agora, sobre depósitos voluntários, rapidamente, teve a base legal aprovada em julho desse ano, autorizando o Banco Central a colher depósito voluntário a visto a prazo das IFs e também explicitando a remuneração para qualquer entidade integrante do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, entendimento que a gente poderia remunerar, por exemplo, conta de liquidação, a conta de reservas bancárias, a conta de moedeiro eletrônico. Então, é algo que a gente está estudando. Pode passar? A gente já regulamentou, via Resolução 129 desse ano, a utilização dos depósitos voluntários como instrumento auxiliar para a execução da política monetária, então, um instrumento análogo às compromissadas, tá? Uma regulação bastante ampla, mas o fato é que, pela estrutura de mercado atual, não dá para almejar grandes coisas, volumes muito grandes. Quando a gente pensa em 1,3 trilhões de compromissada que o Banco Central enxuga, não dá para imaginar nada parecido no depósito voluntário. Pode passar, por favor? Basicamente, essa é a fluidez dos recursos que o Banco Central enxuga. Na ponta à direita está o quanto que o Banco Central toma de depósito voluntário, de compromissadas. 1,370 bilhões. Na ponta da esquerda tem de onde vem esse recurso. Na prática, vem dos fundos de investimento ali, 1,3 tri. Os fundos de investimento precisam de lastro, eles não podem depositar diretamente no Banco Central e eles precisam de lastro. Então, para as instituições financeiras que são quem acessam ao Banco Central terem um lastro para poder passar para os fundos de investimento, elas precisam tomar compromissadas do Banco Central também. Então, na prática, hoje em prática, as instituições financeiras são tomadoras de recursos de 120 bilhões de reais. Tá? Por que elas são tomadoras? Muito provavelmente porque os títulos públicos estão pagando um spread bastante razoável frente ao histórico, frente às compromissadas. Então, tá valendo mais a pena carregar os títulos públicos do que depositar em compromissada. Então, de fato, tem muito pouco espaço hoje, depósitos voluntários, a gente está tomando 230 milhões de reais. Ordens de grandeza distintas. Pode passar? O que a gente está em avaliação no Banco Central, em linha com a base legal que nos foi dada,
é fazer uma regulação de tomar depósitos voluntários remunerando o excedente de reserva bancária e a conta de maneira eletrônica. Acho que isso teria um benefício de gerar disponibilidade na conta de pagamento instantâneo, disponibilidade para a operação do Pix no after hours, nos horários que o sistema financeiro não está funcionando, a partir das 6h30 da noite. Ajuda na fluidez do sistema de pagamento, poderia, no limite, substituir uma parte de um compulsório de depósito à vista, por exemplo, teria a mesma função do compulsório de depósito à vista para a fluidez do sistema de pagamentos. Naturalmente, é algo que precisa ser avaliado com calma e com tempo, mas é possível. E um ganho de eficiência na gestão de caixa talvez fosse importante. É algo que a gente está avaliando e vai abrir discussão em breve. Pode passar? Rapidamente, aqui 2 slides sobre o debate internacional. A gente tem, no âmbito dos bancos centrais, no relacionamento dos bancos centrais, tem se discutido bastante o que aconteceu na crise e as medidas que cada um tomou e cada um avaliando a sua medida para a gente ter um aprendizado aí bastante frutífero. Pode passar? Basicamente, aqui tem uma lista grande de bancos centrais e as marcações, os tiques, de que tipo de instrumento cada banco central utilizou. Uma coisa que me chamou muita atenção durante a crise foi o universo de bancos centrais emergentes, desenvolvidos, a gente já sabia que dispunham dessas armas, que atuaram no mercado de dívida, seja pública, seja privada. Tá? Algo incomum para países emergentes, mas que nessa crise da Covid foi utilizado em bastante número, uma gama bem maior de países. Aqui chama atenção na América Latina, por exemplo, o México, que atua em título público federal. Não foi necessariamente compra direta, mas foi uma compra de títulos longos e uma venda de títulos mais curtos, de forma que o efeito caixa não caracterizasse um financiamento do Tesouro do México, mas, de fato, fazendo um efeito importante no mercado em termos de redução de risco de duration. E Chile e Colômbia atuando via compra de título privado de forma relevante. Aqui tem um que não está nessa tabela, eu percebi depois a África do Sul, que é um país emergente importante também, que atua tanto em título público quanto em título privado. E, assim, foi bastante diferente a forma de atuar, bastante mais ampla a forma de atuar do que em crises anteriores. É a questão, assim, por quê, né? Como chegamos até aqui? Última menção, no gráficozinho colorido embaixo à esquerda, você vê por região, ou por Advanced Economies ou Emerging Economies, as cores dão a noção do tipo de instrumento que foi colocado na mesa. É muito parecido, assim, você não vê muita diferença de região para região. Talvez nas economias avançadas, que é a barra mais à esquerda, em relação aos emergentes, que é a segunda barra, um pouco mais de compra de ativo. O sharing azul é maior do que nos emergentes, mas ainda assim não é gritante a diferença. Basicamente, quando você tem um crescimento do mercado de capitais em relação ao crédito bancário, é mais comum, mas o Banco Central acaba sendo mais demandado de atuar diretamente no mercado. Tá? Quando o crédito bancário é o carro-chefe da economia, todo crédito, vamos colocar no limite, todo crédito está na mão das instituições financeiras, apertando alguns botões na regulação de capital, de Basileia, em particular em países que adotam Basileia como nós, aperta alguns botões ali de capital e expande a liquidez, você está bem avançado para resolver o problema. Quando você está numa economia como a americana, por exemplo, onde o mercado de capitais é muito importante para a fluidez de crédito na ponta das empresas, o price maker, no final, não são as instituições bancárias que estão no mercado de capitais. E aí você precisa entrar no mercado de capitais para
manter o mercado de crédito funcional. E esse é um desafio grande, porque o mercado de capitais não tem Basileia. Às vezes você vai ajustar a Basileia para os bancos e não vai ter muito efeito na ponta. E aí, a compra de ativo, seja público, nesse caso privado, é uma atuação que se faz mais relevante. Tá? Então, assim, os bancos centrais, na hora da urgência da crise, a gente viu em 2020, os bancos centrais são o backstop, na maioria dos casos. A velocidade com que uma crise de liquidez se desenvolve é mais difícil você atuar com outros instrumentos, e um banco central tem mais instrumentos aqui, ou tem os instrumentos, tem a capacidade e tem a velocidade para atuar nesses momentos. Isso foi generalizado em todos os países do mundo. Aqui no Brasil foi legal que a gente ganhou um prêmio ano passado, justamente pela atuação que o Banco Central Brasileiro teve na crise, ainda que não foi necessário dispor de vários dos instrumentos ali de compra de ativo que outros países dispuseram, em particular porque o nosso mercado de capitais não é tão desenvolvido quanto outros países emergentes ou desenvolvidos. A gente está num processo acelerado de crescimento do mercado de capitais, mas eu não tenho muita dúvida de que se a gente caminhar para o lado certo, o mercado de capitais crescendo em termos de share do crédito amplo, ganhando espaço hoje do que é o crédito bancário para pessoa jurídica, a gente vai acabar numa crise daqui a 10 ou 20 anos, espero eu que seja mais longo até do que isso, a gente vai acabar nos deparando com esse tipo de debate. É importante que esse debate seja feito antes, para a gente ir tendo a avaliação adequada no momento em que ele for crítico. Último slide, por favor. Basicamente, o que eu já falei um pouco, debates, um pedaço da discussão internacional, ter standing facilities, como a gente desenhou a letra de a LLI, linha de liquidez imediata, outras linhas de prateleira, como vai ser a LFG, vai manter a LFG. Se por acaso acontecer uma outra crise, um período antes do LFL ganhar um escopo maior em termos de ativos elegíveis, a gente vai dispor do LFG, não tem por que não dispor. Outra coisa, uma discussão importante nesse contexto de crescimento do mercado de capitais, crescimento de participantes não bancários na intermediação financeira. Alguns bancos centrais se perguntam por que não emprestar para todo mundo? Por que só para as instituições financeiras? Se uma contraparte não banco tiver ativos elegíveis, bons colaterais, reconhecidos, eu desconto esses colaterais em bancos, por que não descontar para outro perfil de instituição? Acho que aqui no Brasil a gente está bem longe disso, bastante longe, não tem nem prerrogativa legal para isso, mas é um debate que acontece, expansão de contrapartes, discussão de compra de ativos, foco em preço, foco em volume. Muito importante ter estratégias de saída pré-definidas, para você ter data para phase-out dos programas. Acho que esse é crítico para o funcionamento dos mercados pós-crises. E, obviamente, em última instância, está transferindo riscos para o balanço dos bancos centrais, e isso precisa é uma criticidade bastante relevante. A avaliação desses riscos ex ante, que está bem estruturado para fazer isso, requer uma demanda até de pessoas, de quadros, uma expertise que precisa ser construída ao longo do tempo. Numa crise você precisa fazer isso, você não tem expertise para fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa ir construindo com o tempo. É isso, gente. Eu termino por aqui, acho que eu me estendi, mas eu agradeço o tempo de vocês, eu espero ter agregado para a discussão. Bom, obrigado, Bruno, aí pela apresentação aí bem profunda, aí entrando nos detalhes, como é que foi esse histórico aí da crise. Acho que vai ser um momento que todos vamos lembrar aí para o resto das nossas vidas, e com certeza a atuação do BC fez a diferença para o mercado. Eu queria passar a palavra para o Cássio, para contar um pouco para a gente como é que foi a visão dele, como é que ele está vendo um pouco o mercado, e comentar esses pontos que o Bruno apresentou para a gente. Bom, obrigado, Mazagão. Eu acho que
fazendo aí uma retrospectiva, tá, do ponto de vista de uma instituição de médio porte, um S3, eu vou falar um pouco do que nós vivemos e como é que isso nos impactou. Como você mesmo levantou no começo, a expressão cash skin valeu para todo mundo. Então, em um determinado momento, a circulação dos depósitos, ela praticamente zerou, e aí nós ficamos sujeitos aí a ter algum tipo de salvaguarda, acesso a uma janela de liquidez, fosse via Banco Central, fosse via o FGC lá com o novo DPGE. Dentro de uma instituição de médio porte, o ALM, ou seja, a gestão do ativo, descasamento entre os ativos e o passivo, os prazos, isso aqui, se não for bem feito, isso é mortal. Pior, muito pior do que o risco de crédito. O risco de crédito ele te mata no tempo, ao longo do tempo, pode te matar ao longo do tempo, pode causar uma perda relevante ao longo do tempo, mas o risco de descasamento ele pode ocasionar um problema de insolvência imediato. Então, isso aqui, para todos nós, S3, S4, é um tema que é tratado muito a sério. Como a gente trabalha com 100% das nossas captações remuneradas, ou seja, com emissão de CDBs, com emissão de letras financeiras, com emissão das LCAs, LCIs, nas financeiras, as letras de crédito, né? Então, acho que isso aqui, de um tempo para cá, com o advento das plataformas digitais, isso aqui trouxe mais uma pulverização maior no vencimento dos passivos, porque você acaba vendendo através das plataformas, os produtos sejam os CDBs, sejam as LCAs, ou sejam as letras financeiras, essas últimas, desde 2020, ficaram um pouco prejudicadas, houve uma redução muito forte na demanda por letras financeiras, uma vez que o pessoal, o investidor estava procurando ativos de prazo mais curto. Tá? Então, eu acho que a atuação do Banco Central colocando um patrimônio de referência nas LFGs e colocando mais um patrimônio de referência no novo DPGE limitado a 2 bilhões de reais como teto, eu acho que isso aqui foi de fundamental importância para que as instituições financeiras continuassem funcionando. Isso aqui fez com que o mercado de crédito, após a operacionalização desses instrumentos, ele continuasse a fluir. E aí, mais adiante, com a entrada lá dos programas do BNDES, do FG e PEAC, isso aqui também foi um outro instrumento que ajudou bastante a dar fluidez no sistema. Tá? Do nosso lado, aqui dos bancos médios, a gente viu uma redução muito forte da oferta de papéis via letras financeiras, que eu considero o melhor instrumento para que você faça a gestão de ALM. Ela tem um prazo que é razoável, que é muito parecido com o prazo da média, do prazo dos ativos que são originados por esses bancos, por uma questão muito simples. Como o diretor Bruno comentou, você teve um problema muito sério nos gestores de fundos de crédito, então você tinha debêntures de risco de crédito muito bom sendo vendidas com um retorno muito mais alto do que o que era vendido, o que era oferecido pelas letras financeiras. Então, houve uma migração muito forte e a liquidez acabou vindo para o mercado de bancos de médio porte, ela acabou vindo através de CDBs, muitos deles com a cláusula de resgate antecipado. Isso fez com que as instituições acabassem acessando as linhas as LFGs no Banco Central e utilizando também do novo DPGE. Mas é bom ter de volta este acesso, essa participação do Banco Central como emprestador de última instância. Eu me recordo lá dos anos 80, final dos anos 90, quando foi retirado o redesconto. Aliás, vale colocar aqui, aquilo lá era um redesconto que era pejorativo. Se você entrasse no redesconto,
você provavelmente estava com seus dias contados, porque isso vazaria no mercado, e quem entrava no redesconto era sinônimo de que tinha problema patrimonial no banco. Depois da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central teve poucos instrumentos. Eu me recordo que, lá no final de 2004, na intervenção de um dos bancos, foi utilizado a liberação do compulsório depósito a prazo para que se injetasse algum tipo de liquidez nesse segmento de bancos, e assim foi indo. E lá na crise de 2008, a criação lá do FGC com as linhas de DPGE, e agora, num movimento um pouco mais estruturante, bem mais estruturante, o Banco Central colocando essas linhas financeiras de acesso à liquidez ao Banco Central. Eu acho que isso aqui precisa ficar claro para o mercado como um todo, que a utilização desses instrumentos não é um problema, não significa que a instituição tenha um problema estrutural com ele, mas sim que ele está gerenciando uma situação que pode ter sido causada por alguma crise, seja ela pandêmica, seja ela por questão de uma eleição, seja ela por questão de algum problema em algum país, que normalmente acaba refletindo aqui, e toda vez que tem crise, o investidor acaba segurando o caixa por um dia. Então, dado isso, a gente precisa ter esses instrumentos disponíveis. É uma evolução muito forte e muito representativa que a gente recebeu aí com a implementação dessas linhas por parte do Banco Central. Tá? Acho que esse que era o meu comentário aqui. Obrigado, Cássio, aí por essa visão um pouco muito dos bancos médios, né, de como é que foi esse cenário. Eu queria passar a palavra para o Pedro para comentar um pouco na visão dos grandes bancos, né, do mundo S1, como é que foi esse momento de crise, a utilização desses instrumentos aí do Banco Central, como é que vocês estavam vendo isso? Bom dia a todos, obrigado, Mazagão, Cássio, diretor Bruno, primeiramente parabéns pela apresentação, super completa e super, enfim, tocando todos os pontos relevantes aí que acho que a gente tem que endereçar como indústria. Queria também parabenizar aqui com back value a atuação do Banco Central durante o processo que a gente viu no ano passado, né? Desnecessário dizer que foi um momento completamente atípico, nós nunca tínhamos vivido nada parecido, e nós tivemos que agir muito rápido como sistema, né? Isso não foi um tema de Brasil, foi um tema global, onde até algumas coisas que acho que não estavam no radar de nenhum dos participantes acabou acontecendo, como, por exemplo, o ponto mencionado pelo diretor das empresas sacando liquidez, mesmo sem necessidade, dado o que vinha pela frente na perspectiva da pandemia. Isso colocou bastante pressão na liquidez global, né? Não foi só um tema de Brasil, acho que, obviamente, nós, como sistema financeiro relevante no mundo, também sofremos a nossa parcela em função desse movimento de saque das empresas para se proteger em relação a eventuais efeitos que a crise ainda traria pela frente. Eu acho que o Banco Central atuou de forma tempestiva, colocou vários instrumentos disponíveis na mesa. Não vou ser repetitivo aqui na apresentação do que o diretor Bruno fez, mas cobriu, acho que, o escopo, o espectro total, desde liberação de compulsórios, que pareciam um acesso, uma medida mais óbvia, até liquidez nos mercados internacionais, onde a gente pôde, alguns participantes têm a necessidade de fazer repos, ou de tomar liquidez para fondear portfólios que a gente carrega nos livros internacionais. Então, até lá, acho que a gente conseguiu ter o suporte do regulador nesse momento, que ajudou a estabilizar não só a liquidez, mas preço, né, para que a gente pudesse ter algum equilíbrio aqui na forma de mercado secundário de bonds offshore e indiretamente aqui no mercado local. Acho que um banco do tamanho dos bancos S1 cumpriram um papel importante, né? Tiveram todas as linhas que a gente, obviamente, abraçou como missão de poder irrigar a liquidez para pequenos, médios e grandes empresas, utilizando os canais que foram abertos pelo Banco Central.
para que a gente pudesse proteger o sistema e evitar algo que pudesse ser um pouco mais grave. Acho que, assim, olhando um pouco para trás, onde a gente está nesse momento, acho que os objetivos foram alcançados, realmente os instrumentos precisam ser retirados, muitos deles já foram retirados, mas fica aqui esse tema do aperfeiçoamento da linha da LFL como, acho que, uma ação fundamental, muito clara pela colocação do Bruno, que isso aqui está sendo implementado, começamos agora a colocar no mês de novembro, e isso é um estágio inicial, mas definitivamente fundamental para que a gente possa estar preparado para eventuais crises que a gente venha a ter no futuro. E, de alguma forma, liberar o número de compulsória que a gente tem ainda, apesar dos esforços que a gente tem feito, ainda tem um número significativo de recursos depositados compulsoriamente. A gente tem praticamente o mesmo número nominalmente quando compara com 2019, ao redor de 440 bi. Se a gente for fazer essa análise, está praticamente estável, obviamente em números nominais, né? Mas é um número relevante que ajuda o sistema e provê e faz com que essa liquidez de alguma forma flua para sustentar os mercados de crédito em momentos de temperatura e pressão normais. A gente precisa desse recurso disponível. E, obviamente, a criação da LFL é fundamental para que a gente tenha os mecanismos de socorro se eventualmente a gente precisar. Acho que um segundo ponto que a gente tem que continuar, e o Bruno mencionou isso aqui também nas questões do mercado de capitais, é buscar, e que não é óbvio, né, é buscar o aprofundamento do mercado secundário, onde a gente tenha apressamento, onde a gente tenha canais mais lubrificados, para que a gente possa desenvolver o mercado de capitais, né? Acho que tem temas desde equilíbrio nas indústrias que participam do mercado de capitais, como, por exemplo, os fundos, tem que ter uma adequação entre liquidez do ativo versus características dos passivos, como eles acessam para poder ter outras formas de acesso aos pockets de liquidez através dos bancos ou não. Acho que esse é um tema relevante que a gente precisa continuar endereçando para que, se eventualmente a gente tiver uma crise no futuro, a gente tenha isso preparado. A implementação da LFL, acho que é, de novo, fundamental que a gente tenha operacionalmente bem implementado, que a gente possa expandir os ativos para letras de crédito ou outros ativos que façam sentido, clareza na precificação, né, ou quanto de liquidez será disponibilizado em termos de volume, em termos de preço, quando a gente implementar isso. É uma etapa, acho que a gente está aí, em novembro a gente começa a colocar para funcionar, mas acho que o mercado deveria ter aí fazer um esforço para que todo mundo esteja conectado para poder usar esse tipo de mecanismo. E numa segunda derivada, olhar com mais carinho para o mercado de capitais, que tudo que a gente quer é que esse mercado cresça, que as empresas tenham acesso ao crédito de uma forma diversificada, mais barata, mais pulverizada, mas tem que ter os mecanismos de salvaguarda para quando, eventualmente, a gente tiver situações de crise como essa. Olhando para frente, acho que mais um elemento que faz com que a gente tenha que ter esse cuidado adicional é que a gente já vê, né, pós-pandemia, o LCR dos bancos, de uma forma geral, acho que o S1 principalmente, já um pouco mais apertado, né, porque a gente já devolveu um pouco dos mecanismos que a gente utilizou ao longo do ano passado, ainda, obviamente, muito folgado para o sistema, sem preocupação alguma, mas caminhando para consumo, né, para poder estender ou para poder crescer o mercado de crédito, que é o que a gente quer para poder sustentar a economia. Então, de alguma forma, a gente vai e tende a utilizar essa liquidez no mercado local. E aí, conectando isso aqui, e aí já terminando aqui meu comentário, mas passando a bola aqui já para uma pergunta, a gente está começando a ver um realinhamento da liquidez global, né? Toda essa discussão de tapering, de subida de taxa de juros, isso deve, de alguma forma, contrair liquidez global. Nós passamos por essa crise com números muito grandes, com liquidez bastante frouxa dos principais bancos centrais do mundo, né? Europa, Estados Unidos, enfim, alguns asiáticos, e mesmo assim nós tivemos aquele crunch de liquidez no ponto alto da crise, no momento da pandemia, o que forçou os bancos centrais a liberarem ainda mais liquidez para a gente passar por isso. Mas estamos num momento diferente, a inflação voltando, os bancos centrais discutindo isso,
E a tendência ainda existe, obviamente, uma incerteza grande, mas a tendência é que a liquidez seja reduzida paulatinamente, mas o sentido é tirar a liquidez do sistema global. E, obviamente, nós somos parte disso e temos que ter isso como atenção no nosso radar aqui, para ver como é que a gente se comporta, como é que o mercado brasileiro se comporta, principalmente tendo aí cenários econômicos adversos, enfim, tudo isso que a gente sabe que tem pela frente no próximo ano. Então, queria terminar meu comentário aqui com essa pergunta para o Bruno, como é que ele vê isso, já um posicionamento, como é que ele acha que a gente deve se preparar, ou onde a gente deve investir mais tempo para estar preparado para uma eventual reversão de liquidez no mercado internacional. Obrigado. Obrigado, Pedro. Acho que já direcionando aí para essa nossa meia hora final, a gente poder fazer um debate aqui, mais uma conversa entre todos, que acho que é relevante, com bastante opiniões. E puxando esse tema que você colocou, Pedro, que acho que é o que está na cabeça de todo mundo, né? A pior fase da pandemia já passou, como que a gente está vendo e como que cada um dos players aqui estão vendo o momento de liquidez no mercado local, a disponibilidade, seja a demanda na parte dos clientes para novas linhas de crédito, seja a oferta, a disponibilidade, levando em consideração o impacto que a gente vai ter desse momento, seja de tapering nos Estados Unidos ou de uma redução da oferta global de liquidez pelo cenário inflacionário internacional que a gente está vivendo, seja por um momento de crise específica da economia brasileira. Então, Bruno, se você puder começar, como é que está a visão de vocês aí em relação à liquidez, o cenário de mercado para o ano de 2022, pós-pandemia? Obrigado, Mazagão. Obrigado, Pedro e Cássio, pelos comentários também. Eu vejo com naturalidade o escopo daquele exit strategy que é muito importante que a gente tenha sempre em mente, sempre que a gente começa um programa. Se ele tiver emergencial no nome, no foco, ele deveria ser repensado em momentos de funcionamento normal dos sistemas financeiros. Isso vai para o Brasil, vai para o mundo. E eu acho que é isso que está acontecendo, assim, talvez num contexto mais difícil do que o imaginado, porque a gente imaginava uma realidade bem diferente há um ano atrás, né? Um ano e pouco atrás, quando a pandemia eclodiu. Os cenários, uma incerteza, a gente usa muito a palavra incerteza, a gente usa talvez mais do que deve assim, em geral, assim, mas se tem algum momento de incerteza que você não sabia, assim, você estava temendo pela sua vida, pela vida dos seus parentes mais próximos, imagina o funcionamento do seu emprego, o negócio é muito maior do que o que a gente está acostumado a discutir. E naquele momento, diferente, usando como exemplo a crise imobiliária americana de 2008, ali tinha uma questão de moral hazard importante, né? Como é que o sistema ele exagerou, tomou riscos que não devia, não mapeou riscos corretamente, foi negligente com outros riscos. Ali o suporte, seja do Tesouro, seja dos bancos centrais, no caso ali o Fed, passa por toda uma questão, né? Eu não posso salvar simplesmente nesse contexto. Na pandemia, não, né? Na pandemia não é culpa de ninguém, é todo mundo inocente, entre aspas, na pandemia e foi, em geral, assim, quanto mais melhor. Mais liquidez, mais suporte de taxa de juros, mais suporte fiscal. Foi assim a atuação em todo lugar do mundo. Agora a gente está no período de saída. A verdade é que a economia, o mundo, as pessoas se adaptaram de alguma forma com todas as dificuldades que a pandemia traz em termos de saúde pública, mas o funcionamento da economia se manteve, o consumo se recuperou bastante, o crédito, como eu mostrei, atuou de forma anticíclica, o sistema bancário foi parte da solução, e agora isso é realidade no Brasil, talvez um pouco mais, um pouco menos, em outros lugares. E está todo mundo precisando retirar esse estímulo num contexto que a resultante disso foi uma demanda, em particular uma demanda para bens, para o que você consegue consumir com o distanciamento social,
foi muito mais forte do que se previa, gerando um imbalance de oferta e demanda e uma pressão de inflação. É nesse contexto que os bancos centrais têm atuado. Então, seja o efeito via redução de liquidez, o efeito preço disso via taxa de juros, acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, que aumenta o custo do crédito e tende a reduzir a velocidade de circulação do crédito, como efeito quantidade, em países que fazem QE ou em países que expandiram a liquidez como nós aqui no Brasil. Tendo a achar que o efeito preço se sobrepõe, é mais relevante. A gente está se preparando para isso, né? É o que a gente está vivendo em 2021, né? Se 2020 foi o período de atuação contra a pandemia, estímulo e etc. 2021 a história é o oposto, assim, como é que se tira de forma organizada esses estímulos da economia. E assim a gente está atuando. É desafiador, mas eu acho que o Brasil está bem colocado. Quando a gente pensa em outros momentos de choque de liquidez internacional, o Brasil está bastante bem colocado, né? Bastante melhor colocado nesse momento do que no passado. Talvez até por razões não muito boas, né? A gente já perdeu o investimento faz tempo, então o volume de dinheiro de estrangeiro aqui dentro não é tão grande. O câmbio sofreu bastante nos últimos 12, 24 meses. A gente está com uma conta corrente que é próxima do equilíbrio, por diversas outras razões. Acho que não foca que eu ficar listando, mas a gente está mais bem posicionado do que em outras crises, é assim que eu vejo. Não, obrigado, Bruno. Cássio, não sei se você quer comentar um pouco essa visão de como é que a gente está vendo a liquidez aí do sistema para o ano que vem, ainda mais nesse cenário aí de alta de taxa de juros, né? A gente já estamos na metade de um ciclo de alta, a curva de juros aí já projeta para o ano que vem a continuidade desse ciclo, podendo chegar aí próximo de 2 dígitos aí a Selic. Como é que você vê aí o impacto desse momento de ciclo de juros e a sua visão de liquidez para o próximo ano? Eu acho que a liquidez, atualmente, a liquidez não é um problema para a gente, para o sistema. Tá? Eu diria que não é problema nem para S1, S2, S3, S4. Eu acho que sim, existe uma questão, já olhando para o ano que vem, a possibilidade de termos um cenário mais volátil dado as eleições e dado essas alterações que devem estar ocorrendo nos mercados internacionais de mudança de taxa de juros e de liquidez, eu acho que aí sim você pode ter algum problema de duration. Tá? Os instrumentos começarem a ficar mais curtos, irem se encurtando para as pessoas terem a possibilidade de tomar alguma ação lá nesse período, nesse horizonte onde se vislumbra essa mudança. Mas, ao mesmo tempo, Mazagão, aqui, se a gente olhar hoje com a alta da Selic, a alta esperada da Selic, a mudança, a migração de ativos, de fundos de ações e de outros ativos alternativos para a renda fixa, com uma taxa nominal aí, nos prazos de 2 anos aí, na faixa de 10%, isso aqui faz com que também tenha uma atratividade por parte dos investidores em travar essa rentabilidade, dado que num período não tão longe eles estavam percebendo uma rentabilidade na faixa de 2 e pouco, 2, 3%. Então isso aqui atrai o investidor para fazer aplicações por prazos de 2 anos, 3 anos em taxa pré-fixada. Hoje, o grande volume de oferta de recursos que a gente tem recebido são por prazos mais longos e com taxa pré-fixada, não indexada ao CDI, aquela velha cultura do CDI. Ou em IPCA+, também a gente consegue ter aí algum tipo de oferta. Isso aqui na venda direta para os investidores através das plataformas. No mercado institucional, dado o retorno das captações nos fundos de crédito, tem aparecido, sim, com frequência, oferta para as letras financeiras.
Então, a gente já vê uma redução mais significativa no preço, no spread over CDI, que você tinha, que era cobrado no ano passado, porque você não tinha esse tipo de oferta, e agora, como as margens nas debêntures também se ajustaram, fecharam bastante, os títulos bancários passaram a ter uma grande procura. Então, eu não vejo problema de liquidez aqui. O que eu vejo que pode acontecer talvez um choque de preços, dado o cenário que a gente possa vir a ter no ano que vem por conta aí do processo eleitoral. Tá? Acho que, comentando um pouco aqui, acho que realmente esse cenário de Selic um pouco mais alta e essa migração natural da renda variável para a renda fixa, revertendo o movimento que a gente viu nos últimos anos, gera um benefício de liquidez para o sistema, né? Porque essa liquidez sempre acaba fluindo, seja via instrumentos de CDB, via instrumentos de LF, mesmo as aplicações em fundos de crédito, uma parte desses recursos também flui para as captações bancárias, né? Então, acho que, por esse lado, esse movimento aí, ele tende a ser benéfico para a liquidez. Eu queria seguir um pouco aqui no nosso debate, para a gente discutir um pouco desses novos instrumentos aí que o Banco Central colocou, né? E como que os bancos ou cada um dos players está olhando a utilização deles. E queria começar com a LFL, que ela entra em vigor agora em novembro de 21. E como, Pedro, queria ouvir sua opinião de quais são os benefícios desse instrumento, como que você vê a utilização deles pelos bancos, e o que ele entra a substituir, como que ele vai agregar aí dentro do nosso dia a dia de gestão de liquidez. Eu acho assim, um pouco do que a gente comentou, né, anteriormente, acho que primeiro é fundamental, porque isso aqui é realmente um desenvolvimento para deixar o mercado preparado para momentos de estresse, né? É um mecanismo que pode ser usado, tem os dois formatos, né, o imediato e o a termo, e que pode beneficiar o sistema em qualquer situação, enfim, inesperada. Mas eu acho que mais do que isso, você cria o framework, você cria todo o mecanismo que pode ir adicionando outros ativos, onde o mercado vai ficando mais confortável, o próprio regulador vai ficando mais confortável. Nós vamos ligando aqui os fios e criando as engrenagens para que funcionem bem num momento que eventualmente a gente precisa aí no mercado em liquidez inesperada. E nesse sentido, que é o ponto que eu acho que o Bruno enfatizou, isso é um conforto necessário para que a gente possa reduzir nossos índices de liquidez, uma vez que a gente tem mecanismos alternativos, nossos índices de compulsório, uma vez que a gente tem os mecanismos alternativos para fazer essa função em momentos de crise. Ter outros ativos, acho que é super importante, criar essa coisa do registro, dar conforto para o próprio regulador, de que a coisa está bem azeitada e fluida para o sistema. Acho que é algo que o sistema como um todo deve perseguir. Enfim, os S1 têm que estar preparados aí para novembro, mas acho que o sistema como um todo deveria estar preparado para poder utilizar esse mecanismo, e a gente ir aperfeiçoando isso ao longo dos próximos meses, e estar preparado aí para eventualmente no ano que vem ter que fazer uso disso aqui. É uma super evolução, olhando para o que a gente tem de arcabouço legal e do que é feito nos outros mercados. Acho que isso é um instrumento desejável, né? De alguma forma a gente quis ter isso no momento da crise e acabou que não deu nem tempo de implementar, porque tinham questões mais sensíveis e até regulatórias para serem endereçadas. Acho que hoje isso aqui está sendo bem endereçado pelo Banco Central, disponibilizando para o sistema como um todo. Então, é uma super evolução que eu vejo com ótimos olhos. Obviamente, fazer o uso disso no dia a dia não será a nossa intenção, mas é extremamente desejável que isso esteja azeitado, conectado em todos os participantes do mercado para usar se e quando for necessário. Não, acho que com certeza é uma super evolução. Agora, o Pedro falou bastante aí da implantação do produto, da evolução dele para novos instrumentos, que acho que o Bruno também já colocou na apresentação, mas eu queria ouvir também do diretor Bruno um pouco a visão de preço. A gente falou dos 45 bases ou 75 bases aí, dependendo do prazo. Olhando um pouco o mercado de LF, que a gente está vendo hoje, e em linha do que o Cássio comentou
da redução do custo de captação dos bancos, dada essa migração de renda variável para renda fixa, como é que o Banco Central está enxergando a questão do preço dessas linhas e qual que vai ser a dinâmica que vocês vão utilizar para a reavaliação desse preço, se ele pode ser algum impeditivo à utilização das linhas e afins. Legal. Vou fazer vários comentários sobre o que foi dito até aqui, em particular essa questão do preço, Mazagão. As linhas, elas foram construídas na própria resolução que as definiu, o preço já está definido lá, o preço das duas linhas, tanto da LLI quanto da LLT. Aí eu escutei já críticas ou comentários dos dois lados, de que algumas pessoas comentando que talvez o preço foi relativamente barato, no caso da LLT, se carregado até o período todo de um ano, e já escutei críticas do lado que a LLI estaria muito cara, que é uma linha de 5 dias, a Selic mais 75, na forma de uma standing facility, né? Está sempre disponível. Se eu estou escutando argumentos dos dois lados, é um bom sinal, assim, sinal de que a gente deve estar próximo de um nível que parece adequado para o sistema. É natural que para o sistema, para alguns participantes é caro, para outros é barato. Então, são linhas que são para todos. Então, é importante que não vai agradar muita gente. Esse é o primeiro ponto. Lembrando que a LLT, ela, em condições normais, ela requer uma decisão do Banco Central. É uma função de emprestador de última instância que o Banco Central não fazia há 20, 30 anos, e que o Banco Central brasileiro voltou a fazer num formato eficiente, que está assim, eu considero que o Banco Central brasileiro, com essa linha, está no nível do ECB e do BOE, que são dois bancos centrais de referência nesse quesito. Tá? O Cássio falou, em algum momento, né, que no passado era visto com maus olhos você acessar o retcon do Banco Central. De fato, a gente voltar lá atrás, foi visto era uma situação vista pelo lado negativo. Felizmente, isso acho que não era só no Brasil, isso era no mundo, e o mundo está caminhando para uma história diferente. Está ficando mais comum o acesso a linhas para situações específicas de liquidez. É comum você ver os bancos centrais que têm esse tipo de mecanismo funcional, da forma como a gente está construindo o nosso, usarem isso com frequência. Então, acho uma boa notícia, em particular nesse ambiente, nessa estrutura de mercado que a gente tem, com instrumentos de liquidez diária muito relevantes no Brasil. Eventualmente, uma fagulha pode gerar uma situação de liquidez, um squeeze de liquidez, e é importante você ter pelo menos um way out no Banco Central. A gente viu durante a LFG, teve banco que fez até propaganda de ter acessado a letra financeira garantida durante a crise. Assim, tem um outro lado que assim, o Banco Central tem mais informação de cada participante do que o sistema. Se o Banco Central está aceitando esse participante acessar a linha, provavelmente tem uma segurança por trás, e agora de que é uma questão de liquidez e portanto, um ativo elegível o suficiente, essa questão pode ser endereçada. Eu acho que a gente evoluiu bastante nisso. Só queria fazer mais um comentário sobre a evolução do mercado de capitais. Eu tenho uma visão otimista sobre o impacto indireto que a LFL pode ter sobre o mercado de capitais. Da mesma forma que os participantes trocam liquidez via compromissada usando o PU de referência do Banco Central, eu tenho a impressão, se você pegar a resolução da LFL, ela detalha bastante profundamente rating, indexador, prazo, haircut. Eu acho que a gente pode acabar dando uma referência para o mercado e, em condições normais, ter o Banco Central como backstop, de descontar título de crédito privado, mas o mercado achar que é como na Europa, principalmente. Tem lá o ECB, mas existe um mercado em preço mais, em condições normais, né, num preço em condições mais favoráveis que
as condições do ICB e o mercado funciona ali. Eu acho que a gente pode estar ajudando o mercado a dar um passo nesse sentido. É um dos focos da agenda. A gente não tem tanto caneta diretamente, né, sobre esse mercado, mas eu acho que a gente indiretamente, vai acabar ajudando bastante. Se eu não esqueci de nada, acho que é isso. Só se puder complementar, Bruno, você falou sobre o mercado secundário, né? Quer dizer, o mercado primário, ele basicamente se desenvolveu quando você começou a ter o secundário. No fundo, nas ocasiões de crise, quem fazia o backstop deste mercado secundário acabava sendo a tesouraria dos grandes bancos. Nós atuamos fortemente no ano passado, por nosso tamanho, relativo ao nosso tamanho, nesse mercado secundário. Agora, você ter este instrumento junto ao Banco Central, de fato, faz com que outros players se sintam à vontade em ter esses ativos e em participar deste mercado, porque vai saber que, se precisar, se acontecer um credit crunch lá, um crunch de liquidez, ele vai ter uma janela de saída, e essa janela de saída está regulamentada, está lá dita formalmente, está formalizada via um instrumento junto ao Banco Central. Isso foi super importante isso, inclusive para fomentar a continuidade do mercado primário, de ele ter essa evolução na utilização dos instrumentos do mercado de capitais. Não, acho que super interessante o secundário aí de papéis. A evolução dele é incrível, a gente vê, sempre foi um sonho, né, da gente que trabalha bastante tempo no mercado, ver esse secundário acontecendo, e ele está aí, ele já é uma realidade. Acho que tem instrumentos que a gente poderia estar olhando, acho que tem discussões até que a própria Febraban e outras agências estão tendo com o Banco Central que podem ajudar, a questão de empréstimo de títulos privados, acho que são pequenos ajustes regulatórios que, apesar do Banco Central não ter a ação direta sobre os fundos, como a gente falou, mas que podem ajudar mais ainda na liquidez. Eu queria aqui, só para colocar uma última pergunta, uma pergunta que a gente recebeu aqui dos participantes, mas vou colocar de uma forma um pouco mais ampla, né? Acho que o diretor Bruno colocou muito que a nossa tendência e a estratégia do Banco Central de longo prazo é a redução do compulsório estrutural, mas acho que a pergunta vem na linha de, dentro das linhas de compulsório que a gente tem, né, DAV, depósito a prazo e poupança, como é que você está vendo a evolução de cada uma delas, especialmente na da poupança, que parece ser um nível de funding muito mais estável? Como é que você vê a necessidade de compulsório nessa linha específica? E se você puder traçar um pouco da sua visão de como que a gente pode chegar nesse nível de compulsório mais próximo das economias internacionais. Legal. Eu vejo cada linha de compulsório com a sua função específica. Como eu mencionei durante a minha apresentação, depósito à vista para a fluidez do sistema de pagamento. Em muitos países, ele é o único compulsório que sobrou. Depósito a prazo, a gente tem, como também mencionei, uma função básica, que foi um instrumento que o Banco Central utilizou durante crises de liquidez, para expandir a liquidez. Tem uma outra questão que é bem específica do jeito como o mercado brasileiro está estruturado, que é esse vício, essa cultura do CDI, a cultura da liquidez diária. O brasileiro está acostumado a poupar em CDI e com liquidez diária. É uma coisa estranha. A maioria das outras jurisdições, eu talvez não conheça nenhuma que tenha essa estrutura. Então, de alguma forma, a gente passou estabilidade econômica aí, está aí desde o Plano Real, a gente já tem quase 30 anos, e a gente tem essa situação difícil, é difícil para o Tesouro Nacional, tem que rolar 80% de dívida e na ponta final, o poupador, em última instância, de forma perene, ele quer ter um percentual grande da sua dívida no curtíssimo prazo no CDI, e é difícil para os bancos, que têm que captar a prazos mais largos. Isso é uma situação problemática. Então, assim, o compulsório ele é ruim, mas ele acaba... A não existência do compulsório, né, o preço relativo para instrumentos como letra financeira e a LIG, ele acaba
favorecendo esses instrumentos, de fato não tem sido suficiente. É um motivo ruim, não é o principal motivo, e eu acho que não atrapalha a agenda de redução estrutural, que eu acho que a gente ainda tem bastante espaço para a gente percorrer, mas é algo que eu me questiono também, se a gente não vai ter um sistema que ele vai fluir todo naturalmente para a liquidez diária. Eu não sei muito como, não está claro assim, como a gente resolve esse problema. Tem dois lados, né? Tem o desejo do poupador e a necessidade do tomador de recursos, mas é algo bastante relevante que eu reflito sobre. Embora eu acho que ele ainda não está limitando reduções adicionais compulsórias, acho que o que limita reduções adicionais compulsórias a prazo nesse momento ainda é a construção da agenda perene, da gente ver as linhas de liquidez funcionais e da gente principalmente ampliar o escopo de ativos, em particular a CCB, eu acho que pode ser um game changer aí, mas eu queria, se possível, escutar de vocês também quão relevante é a inclusão do CCB, tá? Esse é um ponto. E, finalmente, sobre poupança, poupança sempre foi uma captação estável, ela é considerada uma captação estável, e ela, de fato, historicamente, ela teve bastante... Foram raros os períodos de resgate. A gente teve um em 2015, que foi mais relevante, quando a Selic foi a 14,25, a gente viu a poupança resgatada. Eu acho que não é simples contar que é a gente tem que avaliar riscos e benefícios de contar com essa estabilidade da poupança num sistema financeiro de habitação que é praticamente 100% do nosso funding para imobiliário vem de recursos da poupança. A gente existe crédito imobiliário no preço que tem hoje no mercado, porque tem um poupador de poupança que deseja colocar na regra atual da poupança. Só que tem um mismatch grande, porque esse poupador ele tem liquidez diária. Embora não tenha tido grandes saques, ele tem a liquidez diária e o banco está emprestando um recurso por 20, 30, 40, até 30, 35 anos. São prazos bastante... É um mismatch de duração, de liquidez gigantesco. Tiveram poucos eventos de saída. Teve um minimamente relevante em 2015. A gente não sabe como a economia vai funcionar daqui para frente, né? A gente também nunca tinha visto Selic a 2%, entrou dinheiro na poupança, agora a Selic está voltando para 6,25%, um processo de ciclo de alta. Será que o recurso que entrou ali com Selic a 2%, onde a poupança era de fato, relativamente, passou a ser um instrumento bastante razoável de captação para o poupador, será que vai sair depois? Eu tenho bastante dúvidas sobre como é que isso vai ser para frente. Acho que a gente está discutindo, a gente já publicou em relatório de estabilidade financeira alguns atrás, talvez um ano e meio atrás, uma avaliação, uma fórmula para avaliar isso. É constante essa avaliação, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado sobre descartar, achar que esse funding perene vai ser algo eterno. Não, está ótimo, acho que está bem claro. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui, só vou comentar sobre a questão do CCB. Eu acho que ele é essencial, ele é chave para efetivamente o crescimento e o sucesso dessa linha. Ele é o maior instrumento de crédito hoje utilizado no Brasil. Eu aqui não falo só pelos S1s, mas se a gente for olhar os bancos de menor porte, a quantidade de debêntures ou dos instrumentos hoje elegível que eles carregam no balanço é bem pequena. Então, para eles efetivamente poderem acessar essa linha, a disponibilidade da CCB é chave para a gente ter efetivamente a ampla utilização por todos os membros do sistema do LFL. E falando em nome dos bancos S1, também amplia muito a nossa capacidade dos ativos, tanto de alta qualidade, em instrumentos mais simples na nossa gestão de caixa do dia a dia. Então, acho que só para encerrar aí respondendo o seu ponto, Bruno, acho que a CCB ela é chave, a gente entende essa questão da evolução temporal, mas é super importante que esteja na agenda de que em algum momento no futuro próximo aí ele tenha que entrar como instrumento elegível. Só adicionando ao que você falou, Mazagão, este é um ponto que a gente discute muito lá na BBC. A CCB ela é fundamental para os S3 e S4,
Porque se você pegar não só a questão do capital de giro, mas se você pegar os empréstimos consignados, é tudo através da CCB também, né? Então, você poder ter acesso e utilizar carteiras que sejam elegíveis, CCBs que sejam elegíveis, lógico que vai se fazer um filtro nisso, isso é fundamental para a gente conseguir universalizar a utilização dessa linha. Tá? Acho que é isso. Bom, a gente estourou nosso tempo aqui, acho que tivemos um excelente bate-papo aí, bem profundo, sobre temas complexos, mas muito relevantes, num assunto, como o Cássio falou, o mais importante de todos, né, que é a gestão de liquidez, seja das nossas próprias instituições, das empresas aí que estão nos assistindo e do sistema financeiro nacional. Então, queria agradecer aí, primeiramente, a participação do diretor Bruno, a apresentação, ao Pedro aí e ao Cássio, por essa conversa aí que a gente pôde ter, e seguimos aí trabalhando juntos para a evolução do nosso mercado. Obrigado aí a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Em nome da prazer, Febraban, viu? agradecemos a atenção e disponibilidade de vocês, que muito contribuem neste debate direto com todo esse público que sempre nos acompanha, não é? Então, muito obrigado. Até o próximo painel, que começa daqui a pouquinho. Até já.